Olá, está começando a 10ª edição do Poder Reage. Aqui, todas as semanas, reunimos dois políticos para reagirem aos fatos de destaque do poder num debate plural em formato dinâmico. Hoje, nosso programa é especial. Primeiro, porque completamos 10 edições no ar. No fim do episódio, então, faremos uma nova dinâmica com os nossos convidados de hoje. Criaremos um novo quadro, Funcionário da Semana. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. Recebemos hoje, então, dois ativos congressistas, um senador e um deputado. Um aliado do governo, outro da oposição. Vamos começar assistindo a um rápido perfil do nosso primeiro convidado, o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Deputado de primeiro mandato, o paranaense Felipe Barros é um dos mais relevantes e atuantes defensores do bolsonarismo na Câmara dos Deputados. Aos 30 anos de idade, ele é constantemente convocado pelo Palácio do Planalto para defender pautas caras ao governo, como é o caso da PEC do voto impresso, da qual foi relator. É um prazer para mim estar aqui com vocês nessa data comemorativa, a qual já parabenizo o Poder 360 pelos 10 episódios desse quadro. E o nosso outro debatedor é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Vamos assistir um rápido perfil do senador. O senador Humberto Costa é uma das principais vozes da oposição no Congresso Nacional. Bate de frente com o governo Bolsonaro com críticas fortes e contundentes. Já foi ministro, deputado, vereador e hoje representa Pernambuco no Senado Federal. Humberto é integrante titular do PT na CPI da Covid. Obrigado, senador, por participar aqui do nosso programa. É um prazer poder estar com vocês do Poder 360. A gente começa o Poder Reage com os vídeos da semana. Aqui os nossos debatedores assistirão a cenas de destaque que chamaram a atenção da internet nos últimos dias. Nós mostraremos a reação deles, sem cortes, e depois abriremos o espaço para comentarem. O nosso primeiro vídeo é das manifestações do 12 de setembro contra o governo. Vamos assistir a trechos de dois discursos. Quase 600 milhões de famílias enlutadas pela Covid e pela irresponsabilidade genocida de um mau presidente e de uma péssima equipe. Não é razoável um país que tem um botijão de gás a R$130. O que pode mudar o Brasil é o exercício da democracia. Deputado Felipe Barros, a gente começa com o senhor. Qual que foi sua avaliação dos atos de 12 de setembro e da unificação da esquerda aí para os próximos protestos? Os atos do dia 12 de setembro foram insignificantes e demonstram nitidamente que a população não se coaduna com a esquerda e com esse movimento que juntou a esquerda, o centro-esquerda e alguns outros partidos que se diziam de direita e que, na verdade, não são de direita. Reuniu mínimas pessoas, pouquíssimas pessoas foram às ruas, inclusive, comparativamente com os atos do dia 7 de setembro, a gente vê nitidamente que os atos convocados por movimentos ditos de direita, como o MBL, junto com a esquerda, esses atos foram praticamente insignificantes. A população não está junto com esses movimentos e com esses partidos. Ok, agora o senador Humberto Costa. O senhor é um dos congressistas que defende os protestos contra o governo. Eu gostaria de saber como avalia o movimento do dia 12 e os próximos que serão organizados, pela esquerda. Bem, eu entendo que, na verdade, o movimento do dia 12 teria muita dificuldade em dar certo, porque no enfrentamento a um inimigo comum é muito importante que nós possamos fazer a construção da disputa política em conjunto. Nós do PT, por exemplo, não participamos da convocação, da preparação desse ato. Além do mais, era um ato que não era contra Bolsonaro, era um ato que colocava como se Lula e Bolsonaro representassem coisas semelhantes que deveriam ser combatidas. E acho que foi por isso que a extrema maioria da esquerda não participou e, portanto, não poderia se esperar que houvesse uma grande mobilização. Porém, agora, já para o mês de outubro e novembro, nós estamos preparando grandes mobilizações com todos aqueles, sejam de centro, de direita ou da esquerda, que querem o impeachment de Bolsonaro. E vão dar certo esses atos. Ok, agora a gente vai para o nosso segundo vídeo. Em uma ofensiva para que o Senado paute o nome de André Mendonça na CCJ, líderes evangélicos vieram a Brasília nesta semana. Eles afirmam que o pastor é a única opção de Bolsonaro para o STF. Rodou. Reafirmar que o candidato dele
é André Mendonça, que não tem nenhuma segunda opção, é o André, e que, se alguém pensa que desestabilizando o André vai conseguir um outro nome, ele tem um compromisso assumido antes de ser presidente. Não é um compromisso da liderança evangélica, eu estou aqui com alguns líderes, foi um compromisso dele. Eu vou colocar o que vocês já sabem, um terrivelmente evangélico. Então, não vai ter outro a não ser um terrivelmente evangélico, e o André Mendonça se encaixa nesse perfil todo. Senador Humberto, o pastor Silas Malafaia esteve na quarta-feira com Bolsonaro e cobrou dele o apoio sem reservas a Mendonça. Como que o senhor avalia esse envolvimento dos pastores e de lideranças evangélicas com a indicação do ministro do STF? Olha, eu acho que todo cidadão brasileiro tem direito a desejar ter algum tipo de identidade com pessoas que venham a compor os tribunais superiores. Eu acho normal, natural. Agora, é importante dizer que a justiça no nosso país ela é absolutamente laica e ela deve depender de quem quer que seja, de qual religião é aquele que vai para o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu discordo da avaliação do pastor Malafaia, no sentido de que eu nunca vi um candidato ao Supremo tão abandonado, tão relegado pelo governo, como é o ex-ministro André Mendonça. Eu, diferentemente de em outros governos, eu não vejo um líder que apoia o governo, nenhum senador que tem vínculo com o governo trabalhando diuturnamente por essa indicação. Por isso, eu tenho um pressentimento de que essa indicação não vai vingar. Ok, deputado Felipe, o senhor considera que a indicação de André Mendonça é a melhor para o STF? E que análise faz dessa ofensiva evangélica nesta semana? Sim, eu acredito que a decisão do presidente Jair Bolsonaro foi a melhor possível e que, infelizmente, o atual presidente da CCJ do Senado, o senador Davi Alcolumbre, tem travado a sabatina do então advogado-geral da União, ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para que ele possa ser votado pelos senadores como disciplina a própria Constituição Federal do nosso país. Essa demora, esse atraso em pautar a sabatina do André Mendonça é muito negativa para a imagem do Senado Federal, na minha opinião, atrapalha o Supremo Tribunal Federal, que já poderia estar com um ministro dentro do Supremo Tribunal Federal julgando as pautas que estão lá. Isso é muito ruim. O fato é que nenhum candidato indicado por qualquer outro presidente da República teve o seu nome atrasado ou então simplesmente negado, como a gente tem visto mais recentemente agora com o André Mendonça. Ok, a gente vai agora para o nosso terceiro vídeo da semana, é de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro. O assunto é fake news. Vamos assistir. Faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para a dona Michele. Hoje em dia, o fake news morre por si só, não vai para frente. Quem? Eu? Eu que mais sofro com fake news, é isso mesmo? Sim, se for levar em conta o que se fala do presidente nas mídias sociais, eu duvido quem apanha mais do que eu. Senador Humberto Costa, a palavra é sua. O senhor tem 1 minuto para reagir a esse vídeo do presidente. Eu acho lamentável que um presidente da República, que deveria ter um compromisso fundamental com a verdade, naturalizar a divulgação de informações falsas, de mentiras pela internet. Ao contrário, o presidente da República deveria ser um exemplo de quem se indignasse com a divulgação de fake news. Mas o grande problema é que ele é o maior produtor e divulgador de fake news no nosso país. Basta olhar a atitude dele durante a pandemia, em que ele defendeu do tratamento precoce que não tem qualquer base de eficácia contra a Covid-19, até mesmo a desqualificação do papel que as vacinas exercem. E aí está provado.
o que está fazendo diminuir a pandemia da Covid no Brasil é a vacinação em massa que ele negou durante tanto tempo. Deputado Felipe Barros, em um minuto, o que o senhor pode nos dizer sobre o discurso do presidente Bolsonaro? Bom, eu fiz parte da CPMI das fake news, assim como o senador Humberto, né, e nós divergimos diametralmente nessa questão desse assunto das fake news. Porque a minha posição é que notícias falsas se combatem com mais liberdade de expressão e não com censura. O que nós temos visto recentemente, nos últimos meses, é aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. São simplesmente empresas como as Big Techs, as plataformas das redes sociais, dizerem aquelas opiniões que podem ser ditas e aquelas opiniões que não podem ser ditas. Isso tem nome, isso é censura. E eu defendo a liberdade de expressão. O presidente Bolsonaro é um defensor da liberdade de expressão. E gostaria eu que todos nós, parlamentares, que usamos a liberdade de expressão, essa é a nossa função, também defendêssemos esse direito humano consagrado na nossa Constituição Federal. Infelizmente, não é isso que nós temos visto. Nós temos visto o Supremo instaurar inquéritos por crimes de opinião, nós temos visto, portanto, uma investida de várias entidades e pessoas contra a liberdade de expressão. Ok, finalizando agora a nossa primeira parte do programa, a gente vai ao vídeo que, sem dúvida, aí mais chacoalhou os grupos de WhatsApp nesta semana, né? À mesa com empresários, o ex-presidente Temer riu de uma imitação que desmoraliza Bolsonaro. Creme branco, estou acostumado só com leite condensado só, tá ok? E no tocante ao presidente, eu tenho que agradecer você demais, porque tu salvou o careca de levar minha hemorroida, porra. E essa cartinha que eu recebi tua, eu achei ela meio infantil, meio marica. Eu tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim. Porque cadê a parte que eu combinei contigo de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de roubar as perucas do Fux? Deputado Felipe Barros, o que o senhor pensou quando assistiu a esse vídeo pela primeira vez? O que me passou pela cabeça é que o rapaz que está fazendo as imitações, salvo engano, André Marinho, o nome dele, me parece um bobo da corte, fazendo piada sem graça para inúmeras pessoas que exercem cargos importantes no nosso país, sejam donos de veículos de comunicação, ex-presidente da República como o ex-presidente Temer, e um rapaz jovem fazendo piadas sem graças, como se fosse um verdadeiro bobo da corte. Essa foi a única coisa que me passou pela cabeça. Senador Humberto Costa, o senhor acredita que o ex-presidente Temer agiu certo ali, que a repercussão negativa por integrantes do governo foi justa aí com o vídeo? Olha, eu acho que essa aí foi uma cena lamentável, né? E é lamentável que um ex-presidente da República, na verdade, um golpista, né, tenha montado essa cena, filmado e colocado nas redes sociais. Por mais que eu acho que o presidente Bolsonaro é uma figura tosca, incompetente, despreparada e até mesmo motivo de deboche internacional, eu acho que jamais poderíamos pegar alguém que exerce uma função como essa de presidente da República e tentar transformá-lo num idiota. Eu, se fosse o presidente da República, teria rompido inteiramente as minhas relações com Michel Temer, que deu uma demonstração de que continua pequeno, como sempre foi. Ok, agora a gente vai para o nosso próximo quadro. É o Mandou Bem e Mandou Mal. Funciona assim. Eu vou lembrar aqui algumas manchetes da semana e o deputado e o senador vão reagir com um joinha para o Mandou Bem ou com um sinal negativo para Mandou Mal. Depois eles vão ter aí um minuto para considerações, para comentarem os acontecimentos que chamaram a atenção. Preparados então? Perfeito, vamos lá. A nossa primeira manchete ainda é sobre o jantar das imitações. A manchete é a seguinte: Michel Temer conversa com Bolsonaro e reduz tensão sobre imitação do presidente. Mandou bem ou mandou mal o ex-presidente Temer? Vamos começar com o senador Humberto Costa. Por que ele mandou mal? Mandou mal porque veio apresentar desculpas por algo que é indesculpável, né? Todo mundo sabe da minha posição em relação ao presidente Bolsonaro, não tenho por ele qualquer tipo de admiração, por qualquer tipo de entendimento de que ele consegue governar bem o Brasil, mas eu acho que precisa ser respeitado qualquer um que exerça a função que ele exerce.
o senhor Michel Temer deveria ter pensado antes de publicar a brincadeira. Na verdade, a brincadeira pode até ser interessante, mas você filmar e colocar isso na internet com o objetivo de debochar de um presidente que ele, na véspera, teria ajudado a se manter no poder, para mim é uma coisa muito questionável do ponto de vista moral. Deputado Felipe Barros disse que o ex-presidente mandou bem ao reatar ali, né, com o presidente Bolsonaro, se é que houve essa separação. Por quê, deputado? Eu acho que o que nós estamos precisando de fato é cumprir a Constituição Federal naquilo que se concerne à harmonia entre os poderes. No meu ponto de vista, o Supremo Tribunal Federal muitas vezes tem se posicionado e se comportado como um verdadeiro partido político de oposição ao governo, e se, de fato, o ex-presidente Michel Temer conseguiu construir essa ponte do Poder Executivo com a nossa Suprema Corte, eu acho extremamente saudável. Espero também que essa ponte faça com que os ministros, alguns deles do Supremo Tribunal Federal, cumpram com as suas atribuições constitucionais e se limitem a julgar os seus casos e deixem de se posicionar politicamente, como nós temos visto. Agora também, rapidamente, concordo com a fala do senador Humberto quanto à divulgação desse vídeo. A divulgação do vídeo é simplesmente lamentável. Perfeito. A gente vai agora para a nossa segunda manchete. Depois de estados e municípios relatarem falta de doses da AstraZeneca, Queiroga diz que há, abrem aspas, excesso de vacina no Brasil, fecham aspas. Mandou bem ou mandou mal o ministro da Saúde? Deputado Felipe Barros, pode começar. Veja, a vacinação no nosso país, ela está avançada. Inclusive, o Brasil hoje é um dos países cuja vacinação mais está avançando de uma maneira muito rápida, graças à logística do nosso SUS, das nossas Forças Armadas, dos municípios e dos estados, que também têm contribuído para que a vacinação avance de uma maneira rápida. Apenas a título de observação, o tratamento precoce que o presidente Bolsonaro defende, que eu particularmente utilizei, não só eu, como toda a minha família, que me fez e que me deu resultado a mim e a toda a minha família, não é algo excludente à vacina. Cada um dentro das suas competências. A vacina serve para uma coisa, o tratamento precoce para outra completamente diferente, e não são fatos excludentes entre elas. Senador Humberto Costa, por que o ministro da Saúde mandou mal? Mandou mal porque é alguém incompetente, despreparado. O Brasil tem expertise, conhecimento e capacidade de fazer uma vacinação muito mais rápida do que essa que corre nos passos de Cágado. Na verdade, o governo lá atrás deixou de comprar de empresas idôneas vacinas que estão alterando o quadro da pandemia no mundo, e aqui no Brasil o governo relutou e, quando saiu a busca de vacina, foi para promover atos de corrupção com empresas intermediárias. A outra coisa importante é que está faltando vacina, sim. Em vários estados do Brasil, a segunda dose da AstraZeneca até da Pfizer está faltando, e isso compromete a nossa capacidade de levar a vacinação até as últimas consequências. E, para completar, hoje o governo desestimulou a vacinação de crianças e adolescentes, o que é fundamental também para nós contermos o vírus. Nossa terceira manchete é sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. A manchete é a seguinte: CPI aprova a convocação de Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro. Mandou bem ou mandou mal a CPI da Covid? Senador Humberto Costa, por favor. Na verdade, eu próprio votei que a convocação viesse a ser feita, mas eu acho que até o presente momento, apesar de nós já termos identificado que a ex-mulher do presidente praticou tráfico de influência, advocacia administrativa e, com certeza, outros crimes mais, no entanto, essas questões não dizem respeito diretamente à CPI da Covid, não estão relacionadas, pelo menos até o presente momento, com alguma coisa que diga respeito à CPI da Covid. O que eu sou favorável é que nós aqui no Senado assinemos todos, eu já assinei, a proposta do senador Alessandro Vieira de abrir a CPI da rachadinha.
Nessa aí, ela deve ser uma das primeiras, e certamente outros integrantes da família Bolsonaro também seriam convocados, convidados com justificativa. Mas a CPI tem que se manter naquilo que é estritamente legal quanto ao seu objeto. Ok, deputado Felipe Barros, primeira vez que os dois concordam, né? Não mandou bem, mandou mal. Agora o senhor pode explicar por quê? Qual que é a sua justificativa? Na minha opinião, a CPI do Covid-19 simplesmente virou um circo. Simplesmente se iniciaram os trabalhos com um objetivo e esse objetivo foi se desvirtuando e se perdendo ao longo do tempo. Hoje nós chegamos, depois de alguns meses de trabalho da CPI, com os senadores convocando a ex-mulher do presidente da República para tratar de assuntos que não guardam relação alguma com o objeto inicial da CPI. Nós sabemos que, para instalar uma CPI, o objeto tem que ser claro e determinado, como manda a Constituição Federal. Infelizmente, o que estamos vendo nesse episódio é que o senador relator Renan Calheiros e o presidente senador Omar Aziz tentam utilizar a CPI, desvirtuando o objeto inicial da CPI, simplesmente com o objetivo de pressionar e de desgastar o governo federal. Próxima manchete. Governo cria programa de 100 milhões de reais para policial comprar casa própria. Mandou bem ou mandou mal o governo federal? Deputado Felipe Barros. Esse é um problema que nós enfrentamos no nosso país há muito tempo. Inúmeros policiais moram em comunidades e muitas vezes são perseguidos dentro dessas comunidades pelos traficantes que ali também residem. Portanto, nós temos que pensar nesse problema através das inúmeras vertentes que um problema complexo requer. E o problema da segurança dos nossos policiais, a segurança pessoal das nossas forças de segurança, tem como um dos principais aspectos a moradia, a residência de todos eles. Então, o presidente acerta nessa medida provisória. Eu mesmo, inclusive, já fiz uma emenda para acrescentar os agentes socioeducativos também dentro da medida provisória. Espero que seja aprovado. E eu tenho certeza que essa medida provisória será aprovada quase pela totalidade dos membros do Congresso Nacional, justamente porque é um problema que precisa ser enfrentado. Senador Humberto Costa. Bem, eu acho que mandou bem, porque é óbvio que qualquer coisa que possa melhorar a condição de vida, de trabalho dos trabalhadores da segurança, dos policiais, ela é bem-vinda. E nós temos o entendimento que isso deve ser feito. O problema é que o governo mandou pouco, porque, na verdade, o Brasil já teve um programa de larga amplitude, que era o Minha Casa Minha Vida, que atendia não somente a quem é da área de segurança, mas atendia a toda a população brasileira. E hoje uma das cenas mais tristes e mais comuns do dia a dia são as pessoas morando na rua porque não tem casa. E o Minha Casa Minha Vida, na prática, ele foi desmontado. Enquanto nos nossos governos nós construímos milhões de moradias, no governo atual, as poucas que foram dadas à população foram apenas terminadas pelo governo Bolsonaro. Então, o que nós defendemos é que haja casa para o trabalhador da segurança pública, mas que haja casa para toda a população brasileira. Ok. Agora, nossa última manchete. Pacheco devolve ao Planalto o MP que alterou o Marco Civil da Internet. Mandou bem ou mandou mal o presidente do Senado? Senador Humberto Costa. Acho que mandou muito bem, não é? Nós trabalhamos durante anos para constituir o Marco Civil da Internet, e isso foi feito com a participação de toda a sociedade, e o presidente, numa canetada, queria derrubá-lo. Com qual objetivo? Com o objetivo de fazer com que as redes sociais sejam uma verdadeira selva, onde se divulga mentira, onde se faz discurso de ódio, onde se prega a violência. E isso tudo hoje pode ser, embora venha sendo feito de forma muito limitada pelas plataformas de redes sociais, mas pelo menos há a possibilidade de que coisas absurdas não circulem livremente na internet. Isso é diferente inteiramente de liberdade de expressão. Liberdade de expressão para defender ideias, pontos de vista, mas para propagar mentiras e para divulgar o ódio, não, isso não é possível. E, para isso, as redes devem ter a condição de elas próprias
limitarem a circulação desse tipo de coisa. Ok, deputado Barros, sua vez. Eu, particularmente, achei um absurdo o senador Pacheco ter devolvido, e discordo do senador Humberto, né, nesse ponto específico, porque nós não podemos simplesmente tirar das mãos do Poder Judiciário brasileiro decisões sobre aquele conteúdo que pode ser publicado e aquele conteúdo que não pode ser publicado. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Pessoas que nós não sabemos quem são, das empresas chamadas as Big Techs, simplesmente ditam as normas dentro do nosso país, ditam as opiniões que podem ser publicadas e aquelas que não podem ser publicadas. Esse argumento da utilização da censura para limitar supostos discursos de ódio ou fake news ou mentiras é a nova modalidade de censura, é a nova modalidade de AI-5 que nós estamos vivendo atualmente. Porque, veja, a bancada do PT e a bancada da esquerda defendem que o impeachment da Dilma foi golpe. Nós, da direita, defendemos que foi um processo constitucional. O PT tem o direito de ter a posição deles. Eu não posso simplesmente censurar a bancada do PT dizendo que não, o impeachment não foi golpe, o impeachment foi um processo constitucional. Eles têm o direito de dizer aquilo que eles pensam, assim como nós também temos. Portanto, a censura é inadmissível. Ok, agora sim, como disse no início da nossa gravação, teremos hoje uma nova dinâmica, é o funcionário da semana. Aqui perguntamos aos nossos convidados quem, na avaliação deles, mandou bem na cena política nos últimos dias. Eles têm 30 segundos para lembrar o trabalho de quem escolherem. Começamos com o deputado Felipe Barros. Deputado, quem que é o funcionário da semana e por quê? O funcionário da semana, na minha opinião, é o secretário de Cultura, Mário Frias, e sua equipe, porque foram as pessoas que encabeçaram a medida provisória da liberdade de expressão, essa que nós estamos debatendo, inclusive, agora, nessa última pergunta, e que foi devolvida pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Eles acertam ao fazer e criar instrumentos para que a liberdade de expressão seja defendida para todos, para nós da direita, para a esquerda, para de quem é de centro, para qualquer pessoa que seja. Ok. Agora, senador Humberto Costa, sua vez de promover alguém. Quem que é o funcionário da semana? Bom, apesar de não ser funcionário por enquanto, eu promoveria o presidente Lula, que foi inocentado pela 19ª vez nos processos que lhe foram imputados de maneira injusta e ilegal, mostrando a todo o Brasil que é uma pessoa inocente, que tem um passado limpo e, acima de tudo, que é o melhor presidente da República que o Brasil já teve e em torno do qual as esperanças do Brasil se aglomeram no sentido de que possa voltar e fazer um governo realmente para o povo brasileiro. Estamos chegando ao fim do nosso programa, agora eu peço que cada um dos convidados faça suas considerações finais em 45 segundos. Fiquem à vontade, senador Humberto Costa, pode começar. Bem, eu agradeço essa oportunidade, quero aproveitar esses 45 segundos para pedir ao povo brasileiro que continue acompanhando de perto a CPI da pandemia. Em breve nós vamos lançar o relatório final do trabalho da CPI e podem ter certeza todos os brasileiros e brasileiras de que será um documento sólido e absolutamente contundente em relação a toda essa crise que nós vivemos hoje, gerada pela incompetência, pela omissão e pelo descaso do governo Bolsonaro com o enfrentamento à pandemia. Obrigado, senador. Agora é a vez do deputado Felipe Barros. Quero parabenizar mais uma vez o Poder 360, em seu nome, Murilo, pelas 10 edições do Poder Reage. É um prazer para mim estar aqui com todos vocês. E dizer que o assunto mais importante do momento, na minha opinião, é a defesa da liberdade de expressão. Nós não podemos fazer com que a censura volte ao nosso país. Nós não podemos fazer com que a censura volte, muito menos vinda da nossa Suprema Corte. Crimes de opinião não se coadunam com democracia. Nós queremos e defendemos a democracia, a Constituição Federal, cada poder dentro das suas atribuições. É isso que nós queremos. Muito obrigado. Senador Humberto Costa, do PT, deputado Felipe Barros, do PSL, muito obrigado pela presença no nosso quadro, pelo debate respeitoso. Voltem sempre ao Poder 360. Este foi mais um Poder Reage. Inscreva-se no nosso canal para receber as notificações. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.